Hoje nós vamos nos aprofundar nisso aqui que eu gosto de falar e eu acho que não é claro para muita gente. Então, hoje eu vou mostrar umas coisas para vocês. A primeira coisa que eu preciso ter clareza são as provas que eu quero passar e o nível de cada uma delas. Por quê? Se eu vou fazer conteúdo base de acordo com o nível, eu tenho que saber qual que eu vou fazer. Vocês concordam comigo? Então, hoje, nós vamos falar aqui, ó, provas de níveis 1. Nós temos esse mundo de provas níveis 1. Inclusive, a FMJ agora mudou para prova nível 1. E existe uma possibilidade significativa da Santa Casa mudar para a prova nível 1. Vai ser uma prova nível 1 igual a FAMEMA? Não. Mas vai ser uma prova nível 1. Vai ter uma nota de corte altíssima se ela mudar? Vai ter uma nota de corte tipo FAMEMA. Beleza? Só que existe a possibilidade. Em breve nós vamos ficar sabendo se vai mudar esse ano, se vai mudar o ano que vem. Então, estudando ali a forma de aplicação, melhor fase para aplicar. Então, tem uma série de coisas envolvidas, né? Porque não é só mudar o nível. Tem uma série de coisas envolvidas. E tem as duas provas sendo trabalhadas, a nível 1 e a nível 2. Então, em breve, nós vamos saber ali. Então, talvez seja uma boa notícia para quem está se preparando para a Santa Casa, saber disso antes. Débora, vai mudar muita coisa? Vai. Quando a gente muda nível de prova, igual a FMJ. Quando a gente muda o nível da prova, a gente muda muita coisa. Porque se eu mudei o nível, é só que eu mudei o foco. Então, a gente precisa saber disso. Tudo bem? Assim que for oficial, ou assim que a gente tiver certeza mesmo que não seja oficial, eu anuncio para vocês. Beleza? A gente tá... E existem outras provas que talvez mude de nível? Sim, se não esse ano, o ano que vem. Tem algumas provas muito conhecidas, como prova níveis 2, que podem virar 3. Tem provas conhecidas que são níveis 3, que podem virar 2. Então, está acontecendo esse movimento de cadeiras dentro das faculdades, tá? Então, eu vou atualizando vocês com relação a isso. Mas, oficialmente, o que nós temos hoje são essas características de provas níveis 1, que são essas todas que estão aqui. Então, tem prova de São Paulo, tem no Sul, tem em Minas, tem no Nordeste, tem, gente, prova nível 1 tem, acho que, tudo quanto é lugar. O único estado que não tem VUNESP é Rio de Janeiro. É o único estado que não tem. É Rio de Janeiro. O restante, todos têm VUNESP. Certo? Então, nós temos aqui as provas níveis 1. Eu preciso entender o que é uma prova nível 1 e as particularidades de algumas provas níveis 1. É uma prova direta ao ponto? É. Só que entre uma prova, olha só, entre uma prova nível 1, entre as provas níveis 1 tem diferenças? Tem. Então, olha só, então eu posso pegar eu vou fazer provas níveis 1. Então, eu posso pegar qualquer prova e começar a fazer? Não é jogado assim. Gente, o que vai levar você para aprovação em menos de um ano é o jeito que você estuda. É o formato, é o foco, é o direcionamento que você tem para estudar. Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque eu preciso que, quando eu falo com vocês, o seguinte: faz tal coisa, eu preciso que vocês façam. Eu preciso que vocês façam. Porque o que vai levar você para aprovação são essas nuances da prova. Igual tem muitos alunos. Qual é a pergunta mais comum que eu recebo no Instagram? Uma das perguntas mais recorrentes no meu direct é: eu vou fazer FAMEMA. Que outra prova eu posso fazer para treinar para FAMEMA? Eu vou fazer Einstein. Que outra prova eu posso fazer para treinar para o Einstein? Gente, isso é muito comum. Dentro de provas níveis 1, existem nuances. Dentro de provas níveis 2, existem nuances. E níveis 3 também. Então, se eu simplesmente for pegando provas aleatórias para eu resolver, eu vou morrer afogado. Vou nadar e vou morrer afogado. Então, é isso que eu quero que vocês entendam hoje. Então, prova nível 1, ela é objetiva? É. Só que cada prova nível 1 tem uma característica específica. Então, por exemplo, dentro das provas níveis 1, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar os pontos que se destacam, tá? E depois me falam aqui se vocês vão prestar alguma dessas provas. Olha só. FAMEMA é uma prova nível 1 que se destaca. Ela tem os diferenciais. Por quê? Porque é pública. O EA, não sei se tem alguém que fazer o EA aqui, mas ela tem algumas características próprias. O Uniceub, tem alguém que fazer o Uniceub aqui? É uma outra prova diferente, tá? Ela tem algumas particularidades bem específicas.
Outra prova que se destaca dentro da prova nível 1, vamos pegar aqui. FAMEMA, UEA, Uniceub, Unisul é uma outra prova que tem alguns destaques. O que acontece? Então, existem provas que se destacam e têm particularidades. Então, se eu falar, eu vou fazer FAMEMA, vou pegar São Caetano, vou pegar Unicerrado, vai te ajudar em algumas matérias? Vai. Vai te ajudar em alguns contextos? Sim. Só que eu preciso entender qual que é a nuance da FAMEMA para fazer diferença para mim, para fazer sentido. Tudo bem? Então, a gente precisa entender isso. Então, provas níveis 1, de uma forma geral, elas são objetivas, elas são diretas ao ponto, não tem contexto, sabe aquela coisa cheia de gráfico, cheia de tabela, apesar que para esse ano nós temos uma tendência específica para gráficos e tabelas, tá? Fica a dica para todo mundo aqui. Esse ano, nós teremos nas nossas provas... vai ficar difícil? Não. Você vai ter que saber analisar. É uma tendência pelo nosso banco de dados que está sendo usado para as provas. Nós temos algumas tabelas significativas aí, alguns gráficos, então eu vou ter que aprender a olhar para isso. Tudo bem? Débora, como que dá para saber? Porque a gente tem um banco de dados. Qual vai ser o banco de dados ali? Então, a gente consulta esse banco de dados, começa a pegar questões, conteúdo, imagens para fazer prova. E nesse período que está sendo elaborado muitas questões, a VUNESP, ela orienta qual o tipo de questão, qual que é o foco, qual que é o objetivo. Então, estão pedindo muitos exercícios que tem que tem essa coisa de o aluno ter que olhar para um gráfico e entender o que está acontecendo. E, às vezes, gente, a questão é só olhar para o gráfico, não tem que dizer mais nada. É só analisar. E você mata nas questões. Mas existe essa possibilidade, é uma tendência para a gente esse ano. Então, coloca no radar de vocês, tá bom? Gráfico, tabela, interpretação de dados. E boa parte da nossa prova nível 1, 80%. Gente, se eu falar para você que 8 de 10 é conteúdo base, fala sério, dá para gabaritar. Dá para gabaritar aqui essa prova. Beleza? Então, 8 de 10 é muito bom. É muito bom para a gente. Beleza?